O movimento feminista foi importante justamente para garantir esses direitos, né? Da mulher poder engravidar e não ser demitida, da mulher poder ter a licença maternidade dela garantida, dela ter paridade salarial, da mulher poder, enfim, ter a licença maternidade, ter a creche, né? Ter creches públicas, porque as mulheres muitas vezes tinham que deixar os seus filhos na rua ou tinham que levar os filhos para dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso foram conquistas do movimento feminista, e agora a gente estava falando especificamente da Kollontai e da Revolução Russa, que trouxe para as mulheres uma melhor qualidade de vida dentro dessa realidade, que não é uma realidade ideal, né? Soluções a problemas que o comunismo trouxe, né? Porque foi o comunismo que citou as mulheres para saírem a trabalhar. Não, eu te falei. E aí elas dizem, bom, então tá bom, então a gente vai dar as creches. Mas elas já não trabalhavam antes, você falou que elas já trabalhavam antes. Nos campos, né? Não, mas a Revolução Industrial, por exemplo. Elas protestaram pelos próprios direitos, né? Não, mas aí mas não era toda a Rússia que fazia isso. Vamos lá, quando a gente fala sobre direitos... Como se todas as mulheres russas queriam... Não, era uma minoria, como todo o movimento feminista sempre foi uma microminoria de mulheres. O que toda a revolução comunista prega, e pode não ser com esses exatos termos, mas na prática esse é o resultado, é a coletivização, certo? Se você pegar os livros da Alexandra Kollontai, tem não me lembro o nome agora. Tem um livro muito específico onde ela diz que os filhos das trabalhadoras não serão os filhos delas, mas sim os filhos da comunidade. Se você acha que isso é algo bom... Isso é algo bom. Você está vivendo em outro mundo, você vai me desculpar. Mas o que a gente vê até agora é que o que a gente vê até, inclusive nos dias de hoje, é que crianças vão para escolas públicas e lá elas se tornam engrenagens. E não existe mais, hoje em dia, a radicalização disso é que hoje em dia não existe mais a possibilidade de uma família fazer educação domiciliar com o seu filho se ela quiser. Então, hoje a gente vive a radicalização daquilo que a Alexandra Kollontai já pregava na Revolução Russa. Vocês acabaram de falar que não, mas se ela não quiser, ela não precisa. Hoje em dia não existe mais essa opção. Hoje em dia, se eu tiver uma filha e eu quiser que ela faça ensino domiciliar, se eu quiser contratar um professor para ensinar ela em casa, se eu quiser eu ensinar ela em casa, eu não tenho mais essa opção. Eu sou obrigada a tirar a minha filha da minha casa e colocar ela na máquina pública, no estado onde ela vai ser uma entre 40 crianças com uma mulher que eu não sei quem é para administrar. Então, hoje a gente já vive a radicalização do que a Alexandra Kollontai pregava. Seriam direitos, hoje viram obrigações. O próprio voto. Mas o que seria o direito ao voto é uma obrigação. Se eu não for votar, eu tenho que pagar uma multa. E vocês falaram sobre direitos iguais. Direitos iguais, juridicamente falando. Hoje nós não temos direitos iguais. Realmente, eu sou obrigada a concordar com você. Existe. O que é bom, tá? Eu acho bom mulher ter privilégios por ser mais fraca do que homens. Tipo o quê? Tipo a Lei Maria da Penha, tipo homens que cometem... Mas Lei Maria da Penha não é um privilégio. É um privilégio. Lei Maria da Penha é pra alguém que sofreu uma... Gente, Lei Maria da Penha é pra quem sofreu uma violência doméstica, não é um privilégio. Não, se você não sabe, a Maria da Penha hoje... Qualquer homem que mata uma mulher hoje configura na Lei Maria da Penha. E isso é um privilégio pra mulher que foi morta? Sim, porque a pena do homem é muito maior do que da mulher. Se eu matar um cara aqui, eu vou preso o quê? 6 a 12 anos? Acho que aumentou um pouco, né? E a Maria da Penha é quase o dobro da pena. Porque a frequência é muito maior de feminicídio. É mentira. Não, a frequência não é... Vamos lá, não. A frequência não é muito maior de feminicídio. Saiu anteontem. Posso só falar um dado? Não, a frequência não é maior de feminicídio. Posso só dar um dado? Claro que Anteontem saiu um dado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No primeiro semestre desse ano, de janeiro até março, houveram 399 feminicídios. Feminicídio não existe. Tá bom, aí você discuta com o Ministério da Segurança Pública. Sim, agora, eu devia poder discutir. O que eles estão falando existe um feminicídio a cada 5 horas no Brasil. Não existe um feminicídio, porque feminicídio não existe. A taxa de mulheres matando o namorado por ciúmes é muito menor. Não, você não sabe se ela é muito menor, porque não existe porque o Ministério Público acabou de... Não existe a estatística. A estatística não existe, você não tem como saber isso. A estatística não existe porque não é relevante. Tanto existe que na matéria... Não é conveniente. Apenas 8% dos casos chegam na polícia. Essa é uma estatística. E a maioria das cometidas por abuso no Brasil são meninas de 13 anos. Você sabia que se uma mulher desaparece, não se sabe quem causou o desaparecimento dela e sequer se ela tá morta, mas o namorado tá na lista de suspeitos, e o caso é encerrado como possível morte, essa estatística entra em feminicídio? E daí? E daí? E daí que não é um crime. Você não sabe o que aconteceu e está sendo usado para inflar estatística. Exatamente. Quando a gente fala sobre... Você acha que a maioria dos feminicídios são estatísticas infladas? Não, eu acho que feminicídio não existe. Não existe. Não existe. Quando a gente fala sobre direitos desiguais, que a gente tem hoje e se todo ser humano é igual perante a lei,
Qual que é o sentido de existirem dezenas, eu sou incapaz de citar todas aqui, dezenas de leis que cobrem somente mulheres, delegacias específicas para mulheres, viaturas específicas para mulheres. Se você me mata, você é um feminicida. Se eu te mato, eu fico menos tempo na cadeia do que qualquer homem que vem aqui e te mate porque eu sou mulher e eu era menor. Você tá falando que a vida do homem vale menos. Se o crime para uma mulher que mata um homem é menor do que um crime para um homem que mata uma mulher... Você tá falando que a vida do homem vale menos. Por que? Qual é o sentido? Mas de verdade, dúvida eu quero falar, mas vou deixar qual é o sentido de, hoje em dia, qual que é o sentido de se você mata ele, você vai preso por um tempo. Se eu mato ele, eu vou preso por menos tempo. Então, se nós dois, no fim, matamos pela a mesma frequência pessoa. do crime então, na olha sociedade. Só, é que assim, ó, a gente tem que partir de um ponto de vista de que a legislação... A frequência do crime na sociedade tira a gravidade do fato de eu ter matado você? Deixa eu te falar, não é questão de gravidade. Só que eu vou preso por menos tempo. A questão não é gravidade, a questão é o seguinte, ó, a lei, ela tem o caráter punitivo e ela tem o caráter pedagógico, tá? Então, é importante pedagogicamente que o homem entenda que a mulher não é uma propriedade dele. Historicamente, isso é construído, porque a gente vem de um sistema onde a propriedade, né, ela é sempre colocada como uma das principais coisas a ser defendidas. E a mulher, muitas vezes, se coloca dentro dentro desse arcabouço de ser uma propriedade do homem. Mas você e o fato de ser uma propriedade do homem... propriedade é algo a ser defendido? Da sociedade contemporânea. Mas olha só, a mulher não é uma propriedade do homem, tá? A mulher é um ser autônomo, que tem seus desejos, que tem as suas vontades e que entrou em um acordo com outro homem para ter um relacionamento. Então, a lei, quando ela protege as mulheres nesse sentido, ela está sendo pedagógica para ensinar que a mulher não é a sua propriedade, você não tem o direito de matá-la, porque ela simplesmente recusou namorar. Agora, só um instantinho. Só que o homem ele tem mais recursos para fazer isso, ele tem mais força física, ele tem mais dinheiro, vamos falar de crime contra mais parceiro, acesso a a gente armas. não acredita em feminicídio. Então, isso o crime passional seria... Tá bom, a gente está falando da posse. Agora, vamos para alguns dados. O IPEA constatou que 6% dos homens assassinados no Brasil são mortos por suas parceiras. 6%. Só que se a gente considerar que nós temos de 40 a 47 mil homicídios por ano e em torno de 36 mil a 40 mil são por homens, nós chegamos à estimativa de que em torno de 2.100 a 2.500 homens são mortos anualmente por suas parceiras. Em contrapartida, você trouxe um número agora que vai dar uns 1.700 e poucos feminicídios anuais, não é isso? Ou seja, homens, na prática, segundo os dados que você mesmo trouxe, e segundo o IPEA, podem pesquisar aí o IPEA, mais homens são mortos por suas parceiras do que mulheres são mortos por seus parceiros. Mais homens são mortos por suas parceiras. Ela acabou de ler eu acabei de explicar. Vamos lá. Não, mas, segundo o IPEA, você tem mais ou menos 40 mil mortes por ano no Brasil. Mortes violentas. 40 e poucos, isso. Vamos tirar 10% de mulher, porque realmente morre muito menos mulher do que homem. Vamos 90% das vítimas são homens. 90%. Até mais então vamos supor que desses 40 mil, 30 mil sejam homens. 6% desses 30 mil, segundo o IPEA, são mortos pelas parceiras. Vai dar isso dá 1.800 a 2.000 homens. Os casos de feminicídio ou crime passional, que hoje em dia não é mais tipificado, dá mesmo isso. Mas quando uma então mulher, tem mais mulheres matando parceiros do que homens matando parceiras. E é o IPEA que está dizendo. Quando uma mulher mata o parceiro, tem agravante também. De motivo torpe, existem outros agravantes. Mas aí a questão é que feminicídio contam, né? Feminicídio é um caso específico. Se uma mulher for assaltada na rua e ela for assassinada, isso não é um feminicídio. É sim, se você vai na delegacia da mulher, eles computam como feminicídio. Não, aí você tá falando. Latrocínio, eu tô falando. Latrocínio, então aí você tá falando, não é qualquer morte de mulher que é feminicídio. É sim. Se o namorado... Qualquer homem que mata a mulher é configurado como não, geralmente, a grande maioria dos casos de feminicídio é porque a mulher tentou terminar e o cara não quis. 65%. Mais 65%, segundo também esses órgãos, 65% dos feminicídios ocorrem por parceiros. Ou seja, existe 35% de feminicídios que não ocorrem por parceiros, que pode ser um bandido, que pode ser um cara, um latrocínio, que pode ser um padeiro. Não, geralmente é pai, geralmente é cunhado. Pai que mata a filha. Onde você viu isso? Claro. Você não viu o caso esses dias do pai matando a filha? É óbvio que existe, mas são casos isolados. Não estamos falando de uma regra. Mas não existe algo porque ele acha sistêmico. que ela é propriedade dele.
Quando se fala de mulher... Como é que vocês chegam a essa conclusão? Por que vocês acham que estão... Eles sondam os corações, né? Não, é porque... Você sabe que o homem matou uma mulher porque ele acha que ele é dono dela e não porque ele tava com ciúmes, por exemplo. Porque cientistas sociais e criminalistas se debruçaram sobre isso. Mas e a mulher não mata por ciúmes? A mulher também mata por ciúmes. Tem agravante se a mulher mata por ciúmes. Porque ela tem sentimento de posse também. Então, o sentimento de posse sobre o cônjuge não é exclusivo do homem. Não é exclusivo do homem. O sentimento de posse sobre o cônjuge não é exclusivo do homem. Só que, historicamente, o homem é colocado como chefe da família. Sim, o homem é o chefe da casa. E foi ótimo você trazer isso, porque isso volta a gente pro tema. Historicamente, exatamente. Então, se historicamente ele é o chefe da família, historicamente ele é visto como o cara que detém... Responsável pela família. Então, se ele é responsável pela família, ele tem que cuidar e preservar daquela família. E exatamente. Não maltratar, agredir... Mas, gente, agredir, maltratar e matar já é crime. É isso que acontece. Mas o fato é que o homem, ele tem uma estrutura que permite com que ele faça isso. E sabe ele como tem você mais resolve força isso? física, ele tem uma biologia estrutura a biologia se põe. pacto da masculinidade que faz com que isso aconteça. Ele tem mais acesso a armas, ele recebe mais dinheiro. Então existe uma série de... Hoje a mulher tem tanto acesso à arma quanto o homem. Privilégios. Não. Ela só não quer. Eu queria muito que fosse fácil ter acesso à arma pra gente ter uma em casa. Não é tão assim, ó. Se a gente vai analisar... exatamente. Se a gente vai analisar que os dados nos mostram que os homens recebem mais que as mulheres, no geral. Isso daí também E eles podem comprar arma? Óbvio, porque ele tem mais acesso a dinheiro, tem mais acesso... Afinal, em qualquer sacolão, você compra uma 38, né? Não, claro gente, que não, mas vamos isso lá, daí qualquer mulher que queira ter uma arma... Se eu quiser ter uma arma, amanhã eu entro, faço um pedido, faço os exames lá e pego um... Não é tão simples assim, né? Não Infelizmente, é tão simples, mas já a burocracia é a mesma pra A burocracia é a mesma para homens e mulheres. É que mulheres agora, não têm se você esse tá interesse. falando de armas ilegais, o problema é o tráfico. Aí já é outra discussão. Não é sobre isso que eu tô falando. Então, mas eu achei ótimo você trazer de volta essa questão, porque joga a gente de volta pro tema. Eu acho que a gente acabou saindo um pouco do tema e nós temos 5 minutos. A gente puxou muita coisa. Você falou sobre o homem ser o responsável pela casa. Historicamente. Sim, de verdade, eu queria muito entender por que, partindo dos homens que têm lugar de fala, por que para um homem de esquerda é visto com tanta negatividade cair sobre o homem a responsabilidade de ser o cabeça do lar? Eu acredito que não é generalizado o fato de, enfim, de ter esse problema. O problema é justamente quando você não enxerga a possibilidade de outras formas de família. Então, eu sou um homem heterossexual que tem uma companheira, né, heterossexual. O Abner também, ele tem uma sua companheira, ele tem tem filha, né, então tem a família. A gente optou por isso, né? Então, a nossa opção por ter esse modelo de família tem que ser respeitada por quem quer que seja. O que a gente defende é que outros modelos de família também sejam respeitados, né? Então, modelos de família com 2 pais, com 2 mães, modelos de família onde o filho é criado por uma comunidade. Do homem que disse não ter testosterona, acho que tem mais a ver. A gente tá indo pra uma coisa de construção familiar. Mas é exatamente isso. É justamente pelo homem ser o cara que tem que ser a fonte de testosterona da família, é por isso que é relevante que ele seja o chefe. É que a gente não acha que tem que ser. Se eu quiser ser, eu posso ser, mas não precisa ser obrigado a ser. Existe uma situação de perigo. Que testosterona é um hormônio, gente. Sim, é um hormônio, é uma das principais coisas do corpo humano. É um hormônio. E aí, se o cara tiver muito hormônio, ele é uma pessoa boa, se ele tiver pouco hormônio, ele é uma pessoa ruim. Não, ele é uma pessoa capaz de proteger a própria família. Inclusive, a falta de testosterona é um problema de saúde. Por que você acha que o homem tem que naturalmente... Se o cara tiver baixo testosterona, ele não protege a família. Nem quero entrar nessa. Vocês estão inventando uma regra agora na minha frente. Mas a biologia, a natureza inventou essa regra. Por que o homem tem mais testosterona? Por que uma mulher tem alguns hormônios e o homem tem outros? Por quê? Nem a mulher, na verdade, com mais não é tão preto no branco assim, né? A divisão de hormônios é bem variável, né? Tá bom, mas se fosse parecido, eu tava com barba e bigode. Não é bem variável. Não é bem variável. Todo homem tem barba e bigode, mulher não tem barba e bigode. Quando ela varia demais, isso indica um problema de saúde. A minha sogra tem barba. Putz, aí eu sinto pois provavelmente ela tem SOP, e isso é um problema de saúde. Exatamente. Tem mulheres que tem bigodinho, que tem que ficar raspando bigodinho. Mas tadinhas, eu sei, entendeu? Mas é algo que não é desejável, entende? Algo... Por você, se a sua sogra tem barba, você deseja uma mulher com barba?
provavelmente ela tem só então, você tá dando um diagnóstico, você tá dando um diagnóstico médico. Não, mas existem causas, existem questões de saúde que levam a mulher a ter barba, mas que não é desejável, não é o padrão. São coisas fora do padrão do corpo feminino. Que tem busca remediar. Exatamente. Tua sogra não faz a barba. Mas qual é a obrigação que você... Assim, acredito assim, a sociedade, ela capitalista que a gente vive, ela recompensa pessoas que conseguem se enquadrar dentro do padrão. Sim, mas tem muitas pessoas que elas não conseguem ou elas simplesmente não querem se enquadrar dentro desse padrão que foi pré-estabelecido. Antes de você nascer, já foi pré-estabelecido que a mulher tem que se vestir assim, que a mulher tem que se vestir assado, que o homem tem que se comportar assim, que o homem tem que comportar assado. E por que isso é ruim? Porque para algumas pessoas esse modelo não serve. É que quando você considera que o resto é errado, entendeu? Tipo assim, isso daqui é o certo, o resto é errado. Na maioria das vezes é disfuncional. Aí o que acontece? A esquerda vai dizer assim, você quer ter suas crenças. Disfuncional que não funciona. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Se uma criança... Uma sociedade matriarcal não funciona, isso é um fato. Não, mentira. Tanto que não existe. Mentira, na África existia. Mas a monogamia... A África é um grande... Não, antes da colonização. Antes da colonização. Então, e por que não existe mais? Por que falharam? Sabe onde existe hoje? No interior da China, na Nova Papua Guiné, e tem uma na África. Sabe como elas vivem? De forma totalmente primitiva. Cabana de palha. Cabana de palha, todo mundo morrendo de fome, cheio de doença. E é porque elas são mulheres. Sim, porque elas são lideradas por mulheres. Então, mas aí é uma opinião de vocês, gente. Vocês não podem... Não dá pra determinar uma associação direta de duas coisas. Uma sociedade matriarcal que deu certo. Mas tem sociedades patriarcais... Tem sociedades patriarcais que vivem também em lugares com tenda de palha. Não, concordo, mas é a minoria. Agora, assim, não existe nenhuma sociedade Se tiver matriarcal. uma sociedade controlada por mulheres, ela vai necessariamente ser pior. Me dá um exemplo de uma que é melhor. É porque a gente vive num mundo em que a hegemonia é a cristandade, né? E na cristandade... Amém, Deus concede. Então, aí é uma opinião de vocês também. Que fosse. É uma opinião de vocês Caso também. Caso contrário, a gente estaria vivendo igual o Islã, onde eles apedrejam a mulher quando a mulher trai o marido. Não é só essas duas opções que existem, né? Qual é a terceira? A China, pô. A terceira? Como é que é? Hoje é proibido vender Bíblia na internet. Não, os países nórdicos. A mulher não pode da ter mais um filho se ela quiser. A mulher não tem direito a tudo. Finlândia, Noruega, tem pouca religiosidade. Controlavam até a quantidade de filhos que a mulher podia ter. É a maior taxa de ateísmo que existe. E daí? Países com menos religiosidade, com menos violência de gênero. Então não tem a ver a cristandade. Violência de gênero, cara. Eu falei, a cristandade, ela instaura um certo patriarcalismo. Mas elas vivem em cima de uma construção patriarcal opressora, terrível, cristã, segundo vocês. Elas foram aqui no Brasil. Em cima. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Um estupro a cada 2 minutos. Cristianismo opressor? Não, ninguém falou em cristianismo opressor. Cristandade opressora. Que é o modelo, porque quando os portugueses trouxeram do Ocidente. Exatamente. Quando os portugueses trouxeram a verdadeira ideologia de gênero pra cá, tem um caso muito famoso que eu até... Dizer que homens têm pênis e mulheres têm vagina é a verdadeira... Mas intersexo, a pessoa que nasce com pênis e vagina. É um problema de saúde. Não é um problema de saúde, a pessoa nasceu daquele jeito. Na verdade, um problema de saúde. Olha só... Tá bom, mas se a pessoa... se a pessoa nasceu com pênis e uma vagina, ela tem que ir no banheiro masculino ou feminino? Ela é uma ela tem uma genitália superior. Ela tem que ir no banheiro feminino ou masculino? Ela vai no banheiro que se encaixa com a genitália que se sobressai além das outras. Então, mas ela é homem ou mulher? Ela segue o padrão da genitália. Então não existe só homem e mulher, né, gente? Existe uma variação. Vocês estão falando não é um problema, você que inventou isso. O intersexo é uma anomalia genética. São pessoas que existem. O intersexo é a exceção que comprova a regra. Quando ela acontece, é porque é uma anomalia genética. Não é a regra. É porque tá fora da regra. Aquela boxeadora que toda a direita falou que era mulher trans e é mulher cis. Sim, é uma anomalia genética que foge à regra. Mas ela não nasceu com pênis, ela foi considerada um homem. Ela tá fora do padrão normal. Mas olha só... Então aí vocês vão excluir toda essa população sempre, né? Toda essa população, dois gatos pingados. Vai dar, né? Vai dar. Na verdade, a Eduarda, na apresentação dela, ela acabou concordando um pouco com a gente, onde ela falou que o gênero é uma construção social, não é? Sim. Obrigada por comprovarem de novo. Isso, mas então é exatamente isso que a Judith Butler fala. Concordou com a esquerda, concordou com a esquerda. A teoria, Duda, peraí, eu vou corrigir. Ela quis dizer que a teoria é uma construção. Não existe. É uma invenção. É uma invenção. É uma invenção. Isso. A teoria é uma invenção. É isso. A gente concorda. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Muito obrigado por concordarem com nós. Duda, presta atenção. Você tá falando merda. Peraí, desculpa. Peraí. A teoria é inventada. Essa teoria não tem base científica nenhuma. Isso que ela quis dizer. O conceito gênero não existe. Peraí, Simone de Beauvoir, quando fala que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, Simone de Beauvoir está falando que
que o gênero é uma construção social. Sim, não é isso que você quer dizer. Não, eu quero dizer que você quer dizer é uma... Isso, é isso. Pessoal, ele não existe, é uma imaginação. Da produtora. Que não é real, não existe base. É isso. Porque que acontece? O cara nasce... Próximo tema. Você aprendeu a ser mulher ao longo... Vamos lá. Mulher conservadora tem uma visão distorcida do passado. Viu? Vai dar. Agora elas começam. Podem começar. Vocês que discordam, desculpa. Olha, você sabe que eu não discordo 100% disso, né? Primeiro que eu não me considero conservadora. O tema do debate não é conservador? Eu sei, mas é que o conservadorismo é muito liberal pra mim. Ela é muito pior. Você se define como? Ela é muito pior. Tradicionalista. Tradicionalista. Eu sou católica. Tá bom. Por isso que você defendeu o Paulo Cogos. Não, o Paulo é sedevacantista, né? Eu adoro ele de paixão, mas ele é sedevacantista. Mas ele acha que o Papa tá... Ele acha que ele não considera que o Papa é o Papa e eu considero, enfim. A gente discorda disso. E do Francisco, detalhe. A gente não precisa falar sobre religião agora. Foi mal, mesmo, crianças. Eu gostava pra caramba. Bom, eu acho que... sobre as conservadoras idealizadas, sim, eu acho que existe hoje uma onda de mulheres e que eu critico também, tanto quanto eu critico as feministas, que é a mulher que sonha em ser a mulher troféu. Então ela traz esse aspecto da mulher dona de casa meio caricata dos anos 50, 40, com um vestidão lindo, fazendo bolo em casa, o que é um sonho, eu concordo, adoraria viver assim, só que a gente sabe que a realidade não era essa, a gente sabe que existia, assim, violência, a gente sabe que existia... Da mesma forma que tinham muitas coisas positivas, também existiam coisas negativas. Agora, o que a esquerda traz hoje é uma demonização de tudo que havia de bom na época, que protegia a mulher em vários sentidos, como se tudo fosse um horror, como se a mulher fosse sempre oprimida, e como se o casamento fosse indesejado da forma como era, e que a cristandade era um horror, e não é bem por aí, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a mulher era muito mais... Bom, os índices também estão aí para mostrar isso, né? O número de depressão que aumentou desde a década de 60 para cá, conforme foi aumentando o número de divórcios, o índice de mulheres que reclamam da tripla jornada, que estão exaustas, que estão com inúmeros problemas psicológicos e psiquiátricos devido aos avanços, entre aspas, do feminismo. Então a gente sabe que uma estrutura familiar, por pior que seja, porque a gente sabe que a humanidade, o homem é caído, o homem é falho, porque todos somos homens, exatamente por isso, a gente sabe que sempre vão haver defeitos. Agora, eu não tenho dúvida de que a construção patriarcal malvadona cristã protege muito mais as mulheres e transforma a vida delas em algo muito mais feliz e tranquilo. Elas têm muito mais tranquilidade. Agora, existe a exceção. Sim, a exceção é a mulher era espancada. Agora, não era toda mulher que era espancada. Inclusive, a gente é mais ou menos de uma geração semelhante. A minha avó, por exemplo, minha avó ficou viúva aos 60 anos de idade, ela morreu com 90, ela nunca mais quis olhar para o lado porque ela era apaixonada pelo meu avô. Então, assim, foi um casamento extremamente feliz, ela era extremamente apaixonada. E eu não conheço nenhuma senhorinha de 70, 80, 70 não é senhorinha hoje em dia, né? Mas 80, 90, sem que se arrependa de ter casado e fale, nossa, meu casamento era um horror. Pelo contrário, geralmente eram casamentos muito sólidos, muito estruturados, onde havia muito amor.